Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Luciano Filho aqui. Bem-vindos ao sábado 14. E hoje vamos falar de Premonição 5. Último capítulo que falta eu fazer a crítica antes do lançamento do sexto filme, que já tá chegando bem aí na porta, né? Vai ser lançado dia 15 de maio. Então, por isso, eu decidi fazer essa recapitulação assistindo a todos os filmes da franquia, pra entrar no clima da morte. Então, assim, gente, sem muitas delongas, esse filme, ele quebrou muitos padrões que vinham desde o primeiro filme. Como eu falei, em críticas passadas, a franquia seguia um ritmo. Era James Wong, depois o David Ellis, James Wan, David Ellis, e esse quinto filme deveria ser pela lógica do James Wan. Mas não foi o que aconteceu. O novo diretor assumiu o poste de Premonição 5, que, se eu não me engano, o nome dele é Dennis Cryle. Steven Cryle. Bom, tá aí a foto da criança. E não só isso, mas também quebrou o ritmo de tempo de intervalo entre os filmes. Desde o primeiro filme, se passava 3 anos para o lançamento do seguinte. Em Premonição 5 isso foi quebrado, porque ele foi lançado apenas 2 anos após o lançamento de Premonição 4. Então, teve essas mudancinhas, dando aí também umas nuances de que esse filme seria muito diferente do visto até então. Só que não. Premonição 5 conta a história de um rapaz chamado Sam, que tem a visão de um acidente onde uma ponte vai desabar matando todo mundo. Então ele salva os amigos desse acidente que acontece e mais tarde a morte vem pegar um por um. É mais do mesmo. Tudo que a gente viu em 4 filmes a gente vai ver nesse aqui, e o interessante de novo é a forma de como os personagens vão morrer. E gente, só um adendo aqui, tá? Vocês já repararam que o acidente da ponte acontece de forma diferente à premonição do Sam? E isso leva muito em consideração o acidente do Premonição 2. Reparem que, na visão do Sam, o ônibus que ele estava é um dos primeiros automóveis a cair da ponte. Na vida real, quando o acidente acontece, o ônibus é um dos últimos automóveis a cair. Então, isso faz a gente entender que a partir do momento em que o Sam interferiu na morte de todo mundo, a morte automaticamente já começa a planejar as coisas e a mexer para ficar tudo diferente. É a mesma ideia do acidente do 2 na rua 23, quando ele acontece ali perto da Kimberly. Eu mencionei muito sobre isso na crítica de Premonição 2. Dê uma conferida que tá batata. Esse filme ele traz uma coisa diferente, que é o conceito que a morte tem aqui. Por exemplo, em Premonição 2 é dito pelo William Bloodworth que nova vida pode fazer a morte recomeçar. Então, por muito tempo eles vão atrás do bebê, né, fazer o bebê nascer, porque acreditam que aquilo é nova vida e tudo mais. Aqui, o William Bloodworth, que tinha sumido desde o terceiro filme, ou, desculpa, não o William Bloodworth, o Tony Todd, ele tinha sumido desde o terceiro filme, porque em Premonição 3 ele faz a voz do demônio da montanha-russa. Ele não aparece como William Bloodworth. E em Premonição 4 ele está totalmente ausente. E aqui no 5 ele volta mais uma vez como o funerário William Bloodworth, que não tinha dado as caras desde Premonição 2, né? E aqui ele traz uma nova regra, que é o seguinte: se tu matar uma pessoa que tinha muitos anos de vida, a vida daquela pessoa vai passar para ti. Então, é o matar ou morrer, como os próprios personagens do filme falam. E é um conceito interessante. Então, quer dizer que se eu matar fulano, a vida daquele fulano vai passar para mim, então eu vou ter mais tempos de vida. Isso é legal, é um conceito interessante e traz bons momentos dentro do filme. Só que é um pequeno detalhe que não consegue mexer na fórmula
do filme como um todo, que é mais do mesmo. É a morte matando todo mundo na mesma ordem em que deveriam ter morrido na visão do Sam. Então, temos as mortes criativas, engenhosas, que é o que muita gente quer ver no filme Premonição. E ouso dizer que aqui tem uma das mortes mais, eu acho que para mim, mais impactantes. Eu acho que ela só tá atrás mesmo do acidente das Ashleys com a câmara de bronzeamento artificial, que é a da Candice na academia lá, fazendo a ginástica. Aquela morte foi muito bizarra e confesso que me chocou pela brutalidade, sem ser uma coisa assim, muito, digamos, forçada. É uma coisa tão simples que causou uma situação tão pesada que realmente impressionou. Então, pra mim, o que aconteceu com a Candice foi muito, muito bom. O conceito todo ali, sabe? E uma coisa interessante é que parece que esse filme traz meio que, entre aspas, um ajudante da morte. Eu esqueci o nome dele, por isso eu vou chamar ele de Tom Cruise do Paraguai, tá bom? Então, o Tom Cruise do Paraguai, ele fica meio que doido com a ideia de matar ou morrer. E ele passa a ser meio que um ajudante da morte no final, justamente porque ele quer viver. Então, é uma ideia muito interessante, que eu gostei e trouxe algo diferente para a rotina da franquia. Em todos os filmes, são os protagonistas tentando sobreviver dos ataques da morte. Aqui não, é uma pessoa que está tentando matar um dos protagonistas para poder sobreviver. Então é a morte agindo através de um terceiro. E foi muito legal, foi interessante. Eu aceitei a proposta e me entreteve, sabe? Mas, gente, sem dúvida nenhuma, eu acredito que o ponto mais alto do filme foi o final, que para quem não prestou atenção aos detalhes, que foi o meu caso quando eu vi pela primeira vez, o final foi um plot twist surpreendente. Me pegou em cheio, eu fiquei de boca aberta quando acabei de ver aquele filme. E eu gostei disso. É uma coisa que a franquia não tinha feito até então, surpreender daquele jeito. Por isso eu achei engenhoso e inteligente. Foi muito legal. Essa é a verdade. Então, para mim, Premonição 5 conseguiu superar o 4 em praticamente todos os sentidos. Os personagens são melhores porque existe um desenvolvimento melhor em todos eles. O acidente é muito melhor. A cena da ponte desabando é impactante. E me arrisco a dizer que a cena da ponte é melhor que a cena da montanha-russa. Ela só fica atrás mesmo do avião e do acidente de carro do Premonição 1 e 2. Mas esse acidente, para mim, é sensacional. A criatividade das mortes também é muito boa. Eu só tenho uma crítica com relação às mortes em si, que eu vou deixar para o final, tá bom? Mas é tudo bem feito, é tudo bem encaixadinho, e isso fez com que Premonição 5, para mim, fosse um dos favoritos. Porque ele consegue fechar a franquia de uma forma tão legal e tão bem feita, que é difícil mesmo pensar em uma continuação do zero, trazendo outras coisas, sabe? Não é à toa que demorou aí tanto tempo para lançarem Premonição 6 e que eu espero que tenha boas ligações com o que a gente viu no passado. Que não seja algo sem ligação, sem conexão. E a gente já viu pelos trailers, né, que existe sim uns detalhes aqui e ali que vão fazer menções ao que a gente já conhece anteriormente. Mas sim, o que eu não gostei com relação às mortes de Premonição 5 é o seguinte, pessoal. Parece que a cada morte a criatividade vai diminuindo e vai perdendo o impacto. As mortes vão ficando mais rápidas e menos interessantes. A primeira é a da Candice, que foi tipo um uau. Depois eu acho que foi decaindo a qualidade, sabe? Até chegar no ponto em que já nem faço tanta questão
de ver as mortes em si. Já tô interessado mesmo nos personagens. E é aí que entra a questão do desenvolvimento dos personagens. Eu gostei disso. Ele foi muito bem-vindo, foi divertido e eu acredito que ele meio que animou os fãs que estavam decepcionados com Premonição 4. E eu fui uma dessas pessoas. Então é isso que eu tenho para falar de Premonição 5, pessoal. Vocês já viram ele? O que vocês acharam? Vão aqui e comentem. Qual é a empolgação, qual é o nível de empolgação de vocês para Premonição 6? Comentem aí, tá certo? Então até o próximo vídeo, turma. Tchau!